doutora Mônica, que é nossa responsável técnica, fonoaudióloga responsável técnica, e que está sempre aqui com a gente em todas as empreitadas que nós lançamos aqui, né? Mônica, hoje como o nosso tema é higienização e conservação dos aparelhos auditivos, né? Isso. É um assunto muito importante e bem relevante para quem usa aparelho auditivo, porque é isso que vai definir a vida útil do aparelho auditivo daquela pessoa, né? Porque o aparelho auditivo não é um bem baratinho para a gente todo dia comprar um, muito pelo contrário, né? Gente, boa noite para quem está entrando aí depois, tá? Boa noite novamente. Então, doutora Mônica, quais são os cuidados principais que é muito importante que todos saibam, né? Sobre os cuidados com o aparelho auditivo. Fala aí pra gente um pouquinho, por favor. Tá certo. Então, Ana, primeira coisa, nós precisamos de ter muito cuidado em relação à queda, né? O aparelho, ele não pode cair. Ele é eletrônico, se ele cair, ele pode estragar. Outra coisa em relação à água, não pode molhar, porque se o aparelho molhar, ele estraga também, né? Uma coisa que é muito interessante e que às vezes a gente pega aqui, né, no consultório, é o gato, o cachorro gosta muito de aparelho. Então, não pode deixar É verdade. né? Se o aparelho está em cima da cadeira, né, ou embaixo, o gato ou o cachorro pode pegar. A criança também pode pegar para brincar, coloca na boca, né, e pode estragar também um aparelho. Então, nós temos que ter cuidado em relação à água, à umidade, né? Não pode deixar, por exemplo, no banheiro, porque lá no banheiro fica úmido, né? Então, tem que guardar no lugar onde tem ventilação, não tem umidade. E no lugar alto, né? Para os animais, nem crianças pegarem, tá? Isso. A Leia Carvalho está perguntando aqui se existem aparelhos, cadê? Aparelhos com resistência à água. Não, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ler direito. Peraí, só um instantinho, doutora Mônica. Que possam ir para a água. Existem aparelhos que possam ir para a água? Que podem ir na água? Nós temos aparelhos auditivos resistentes à água, mas a prova da água não temos, tá? Então, é por isso que, às vezes, está suando, né? Tem suor, usa o aparelho, Isso. aí depois tira, limpa, tudo bem, não tem problema. Mas mergulhar com o aparelho, sair com o aparelho na chuva, tomar banho com o aparelho, não indicamos. De jeito nenhum. Pode estar. De jeito nenhum. É verdade. Doutora Mônica, agora em relação. Tem alguns pacientes que chegam reclamam, né? Nossa, mas de repente o aparelho auditivo ficou muito alto, está fazendo muito barulho onde eu estou. Como é que eu faço? O que é que eu faço para poder organizar isso? Está muito alto ou ficou muito baixo? De repente eu estou numa situação onde eu quero ouvir mais o que está acontecendo ali do lado. Como é que eu faço? Né? O que é que eu faço naquela situação? Isso, nós temos regulagens internas que somente o fonoaudiólogo pode regular, mas o paciente tem no aparelho auditivo um botãozinho para regular o volume. Então, por exemplo, levanta um pouquinho mais, doutora Mônica. Isso. esse aparelho, Isso. ó, o volume dele aperta e solta. Aí ele vai aumentar. No mesmo local, apertando, segurando e solta, ele diminui o som. Então, esse é um aparelho que pode aumentar ou diminuir o som. Aí nós temos outro aparelho que já tem dois botões. Ó, tá vendo? Tem em cima e tem um embaixo. Então, o de cima aumenta, o embaixo diminui. Tá? Então, esse aparelho tem a possibilidade do paciente regular. Por quê? Geralmente, o fonoaudiólogo deixa uma gama de ganho, né, de volume para o paciente regular. E temos também esse aparelho aqui, ó, que tem rodinha. Deixa eu chegar bem próximo. Isso. Aí essa rodinha tem 1, 2, 3 e 4. Então, o número 1 é bem baixinho, o 4 já é mais alto, né? Aí o paciente vai regular de acordo com o ambiente dele.
E nós temos aparelhos que não têm esse controle de volume. Por quê? Porque ele já é ajustável automaticamente, então de acordo com o ambiente. Mas se a gente quiser regular o som, nós temos o T2 remoto. Porque o paciente pode estar na casa dele e a gente pode aumentar ou diminuir o volume, tá? Exatamente, mesmo daqui da clínica. Essa regulagem à distância tem que estar acionada aqui no software. Então, toda vez que o paciente vier aqui, eu tenho que deixar isso ligado para que eu possa regular a distância. Exatamente, isso mesmo. Doutora Mônica, e em relação a atender o telefone com o aparelho auditivo? O paciente, porque é diferente quando uma pessoa está falando ao nosso lado e quando você está usando o aparelho auditivo, não é isso? Sim. Como é que funciona aí? Ou quando você está usando o telefone, né? O telefone ou o celular. Como é que funciona essa parte? Certo. Hoje em dia, nós temos aparelhos, já a gente chama de aparelhos inteligentes. Por quê? Eles já têm o telefone automático. O próprio fonoaudiólogo já deixa a regulagem das memórias, que é a memória para fala, né, em ambiente comum, para telefone, para televisão, para carro. E aí, quando o paciente aproxima o telefone, o próprio aparelho já passa a memória para telefone automático. Então, se for um telefone desse, um telefone convencional, nós vamos colocar, e se for um aparelho assim... Isso. Tá? Se for um aparelho desse, eu tenho que colocar em cima do microfone. Então, o telefone vai ficar aqui, nesta posição. Em cima do aparelho, tá? Se for um aparelho pequeno, desse daqui, só vai dentro da orelha, eu vou aproximar o meu telefone bem aqui, ó, no buraquinho da orelha, né, no conduto, e deixar uma distância assim. Eu não posso ocluir. Por quê? Senão o aparelho começa a emitir a microfonia, que é o sonzinho lá, né? Aberto. Então, gente, tem possibilidade. Às vezes as pessoas tiram o aparelho para começar a falar com alguém pelo telefone, né? Vocês podem tentar que dá certo. Caso o jeito que vocês vão conseguir falar pelo telefone, ok? Antes da gente entrar no próximo questionamento nosso aqui, Mônica, eu vou dar uma lida aqui para você. Sim. Em alguns, ó, o Plastipel aqui, ele falou assim, colocou aqui, ó, equipe not Adib. Adib. O Paulo Robson antes colocou, doutora Mônica é fera, depois a Adib colocou, equipe nota 10. Muito grande abraço. Aí o Plastipel, grande abraço para essas duas moças maravilhosas. Abraços. Muito obrigada. Isso, deram boa noite pra gente aqui em algumas situações. E aí a Leia perguntou novamente. Ixi, parece que é difícil foi digitar aqui ao invés de ler. Desculpa, gente. Quem usa aparelho auditivo pode, de alguma forma, ter interferência de outros tipos de sinal, como, por exemplo, de rede de celular, ou até mesmo de um avião? Em um avião? De um avião, não. Em um avião. Dentro do avião? Não, o que a gente pode ter é interferência de rádio, né? Mas a gente usa uma faixa de frequência, por exemplo, a gente usa de 900 Hz, que é raro ter uma frequência de rádio nessa frequência, tá? Então, é muito raro acontecer isso. Agora, não tem interferência de aparelhos, por exemplo, tem aparelhos que emitem ondas sonoras, né? Mas não tem. E também não tem interferência no avião, tá? Tá, certo. Agora, aí o Paulo me pergunta ali, podem falar sobre a higienização dos moldes? Eu ia exatamente entrar nessa parte, Paulo. A gente falar sobre como limpar o tubo padrão, que é a mangueirinha comum,
né? E o molde. Como é que funciona essa limpeza, doutora Mônica? Por favor, quando ela deve ser feita, como ela deve ser feita, né? Se não limpar, se não for feita essa limpeza, se isso interfere no resultado que o aparelho auditivo fornece ao paciente, ao usuário do aparelho auditivo. Ótimo. Essa pergunta é excelente. Por quê? Às vezes nós recebemos pacientes no consultório, fala que o aparelho não está funcionando, ele está mudo. A gente vai verificar e ele está entupido de cera. A cera é uma proteção para o... Só que tem gente que produz excesso de cera, né? Então, o excesso de cera, ele pode entupir o molde. Olha aqui, ó, nós temos um aparelho, o molde está aqui, ó. Esse molde é um molde canal, tá? Então, é um molde bem pequeno, é para uma perda menor, uma perda leve, moderada, até severa. Mas se entupir o orifício aqui, ó, não sei se dá para ver aí. Tá vendo esse buraquinho onde passa o som? Então, a cera entope aqui, o que vai acontecer? O aparelho para de funcionar, né? Aí a pessoa fala, nossa, o meu aparelho estragou. Então, como que nós vamos fazer? Primeira coisa, gente, para um aparelho retroauricular com molde mangueirinha. Eu preciso de desencaixar esse molde, tá? Então, a gente vai conseguir lavar esse molde, ó, viu? O aparelho não pode molhar. Então, eu tiro, vou abrir o compartimento de pilha e colocar ele lá no caixinho. Esse molde, o que eu vou fazer? Vou pegar um copo de água, ó, um copo de água, pingar umas gotas de detergente. Sabe esse detergente da pia mesmo? Então, eu pingo umas gotinhas e mergulho o molde aqui dentro. Ó, põe ele lá dentro. Meia hora, certo? Com meia hora, ele vai amolecer, né? Essa cera vai amolecer. Aí, o que eu faço? Posso pegar ó, eu tenho aqui uma escovinha. Pego essa escovinha, vou mostrar aqui para vocês. Hoje a nossa live é bem prática, né? Então, ó, tá molhado, vou lavar, ó, vou limpar aqui, ó, escova aqui. Levanta um pouquinho, doutora Mônica. Ó, isso. Escova aqui, escova de cá. Isso. Vou lavar todo o molde. Vou enxaguar esse molde, tá? Enxago e aí ele vai ficar molhado. Eu posso colocar no aparelho? Não. Aí, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar, colocar em cima de um papel toalha, deixar ele secar. No outro dia, eu vou pegar uma bombinha ou até mesmo uma seringa para eu tirar as gotículas de água. Olha aqui essa bombinha, tá? Aí, sabe o que eu faço, gente? Ó, coloca aqui, ó. E assopra. Tiro, né? Vai jogar um arzinho. Tiro, não tem mais nada de molhado. Esse molde está molhado porque eu não deixei de um dia para o outro, né? Aí, o que eu vou fazer? Pegar o molde e colocar aonde? E encaixar aqui no aparelho. Quantas vezes por semana eu devo lavar o molde? Isso, foi uma pergunta que fizeram. Né? Isso mesmo. Esse molde, lavando uma vez por semana. Depois, por exemplo, lavei na sexta-feira. Eu sempre falo para os pacientes assim, ó. Quando você tirar o aparelho, né, que você vai tomar banho, vai usar mais o aparelho, antes de tomar banho, vai lá no tanque, porque lá no banheiro não pode, né? Vai lá no tanque, deixa um pouquinho de molho, molde, aí depois vai lá, lava e põe para secar. No outro dia de manhã, já está pronto, passa a bombinha e
põe o aparelho no Põe de volta o aparelho. certo? E Exatamente. aí passa o Certo. final de semana ouvindo bem, o molde limpo, não vai causar prurido, aquela coceirinha no ouvido. Tem gente que fala, nossa, mas meu ouvido coça muito. Às vezes é a cera que está, ou então o suor que está no molde, né? Então essa lavagem, Verdade. ela é tão boa, né, para o aparelho, porque vai conservar mais o aparelho, você vai ouvir melhor, vai prevenir possíveis problemas no ouvido, otites, Com certeza. ouvido. Então, é muito bom. Então, nós já vamos com esse molde. Mônica, e para quem usa o aparelho Tubo fino. tubo fino, ó, como que Isso, doutora Mônica. aí, ó, vou fazer assim, ó. Esse do tubo fino, gente, a gente tem que desenroscar ele, não é só puxar, tá? Desenrosquei, a mesma coisa. Essa oliva, ela também sai daqui, ó. Pronto. Tem gente que tem medo de puxar e realmente, para quem não sabe, tem medo de estragar, né? Então, a oliva a gente tira, mergulha no copo d'água, né? Ó, tá vendo aqui? A água tá mergulhada, ó. Lembra que eu falei que tem que pôr um pouquinho de sabão, lá de detergente? Bom, deixei, sequei, deixei em cima do papel, né? Do guardanapo, do papel. No outro dia, o que que eu vou fazer? Ó, pegar a bombinha. Peguei a bombinha, ó. Vou fazer o processo. Ou então, a gente tem... Às vezes, esse tubinho, ele é muito fino, viu, gente? Por que que uns têm tubinho fino e outros têm a mangueirinha? Isso vai depender da perda auditiva da pessoa. Não é porque é mais bonito, viu, gente? Então, é o fonoaudiólogo que vê qual que é o melhor para cada perda, tá? Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, agora eu quero esse tubo fininho. Às vezes, a perda sua não dá, tá? Então, nós temos essa daqui, ó, essa agulha, parece de desentupir fogão, né? Então, a gente pode passar aqui, ó, porque durante a semana, a gente, ó, eu posso entrar aqui. Essa aqui parece que tá tão... Deixa eu ver se eu entro aqui por baixo. A gente entra e aí pode tirar a cera dela também. Ó, tá vendo? Tô passando ela, ó, tá lá dentro. Aí eu vou passando, passando até sair, se tiver alguma cera aqui dentro. Vamos ver se essa daqui vai sair. Essa daqui tá mais grossa. Aí, saiu, ó. Cadê? A pontinha. Cima. Mais pra cima, doutora Mônica. Aí, ó, tá vendo a pontinha verde aí? Pronto, saiu, já tirou a cera lá de dentro que tinha. Ok? Isso. Mônica, onde que eu arrumo? Mônica, tá travando isso. Nós temos um kit para cuidar dos aparelhos, para higienizar, para cuidar, para ter uma vida maior, né? Uma vida útil maior. Então, quem quiser, tiver querendo adquirir, a gente tem aqui na Audilex aparelhos auditivos, ok? Isso, Mônica. Era a pergunta que eu ia fazer agora, que o Acementes perguntou sobre onde ele conseguia comprar a escovinha, essa escovinha, né? Então, aqui na Audilex nós temos todos esses itens, né? A escovinha. Olha a escovinha, ela vem nesse papelzinho, olha que bonitinho. Aí ela vem aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, quem quiser comprar separadamente, a gente vende. Mas quem quiser comprar o kit, porque esse kit ele dura muito e vai ajudar muito você a conservar os aparelhos auditivos, tá? Aumenta a vida útil do aparelho auditivo aí, né, doutora Mônica? Não, porque, isso mesmo, Ana, o aparelho, por exemplo, quando entra a cera aqui nesse molde, às vezes só está aqui, mas a gente vê a cera subindo aqui, ó, na mangueirinha. E se estiver subindo, para onde que ela vai?
para o aparelho, Pro aparelho. né? E aí, às vezes, a gente tem aparelho que está oxidado, está cheio de suor, cheio de água, cera. Por quê? Às vezes é porque não fez a limpeza adequada. Exatamente. Aí é quando chega aqui e tem algumas reclamações. O meu aparelho está mudo, não funciona. Quais são os problemas que podem ser aí envolvidos, né, doutora Mônica? Além de poder ser uma consequência dessa falta de higienização do molde ou do tubo fino, né, que pode acarretar na danificação do aparelho auditivo, né? Isso. O que a gente faz aí, doutora Mônica, quando chega nessa situação? Então, primeira coisa, né? Ai, meu aparelho não está funcionando. Primeira coisa, eu tenho que olhar a pilha, né? Então, gente, nós temos aqui os acessórios que nos ajudam muito. Às vezes o paciente chega e aí ele fala, meu aparelho estragou. Então a gente vai ver se tem cera, a gente vai ver se a pilha está boa ainda, né? Tem gente que coloca a pilha do lado errado, né? Às vezes vai explicar, fala, nossa, mas para que explicar isso que é tão, né, tão fácil? Mas não, tem pessoas que às vezes não estão enxergando direito, tem pessoas que às vezes não têm destreza, né? Mas tem pessoas que às vezes não sabem o lado que colocam. Então, gente, se colocar o lado da pilha liso para cima, tá? Ó, eu tenho, para cada tipo de aparelho, eu tenho um número de pilha. Ó, esse é o número 13. Engraçado que fica espelhado, né? Fica. Verdade. Essa é a número 13. Então, eu tenho que tirar o selinho. Tá vendo esse selinho aqui da pilha? Eu tenho que tirar esse selinho e deixar 1 minuto em contato com o ar para a pilha carregar. Porque a partir do momento que você tira esse selinho, é que ela vai receber a carga, né? O ar faz com que ela carregue. Então, gente, isso significa que a partir do momento que eu tirei esse selinho, a pilha carregou, então ela começa a descarregar, mesmo eu voltando o selinho. Então, não precisa voltar o selinho, tá? Não vai adiantar. Às vezes a pessoa acha que não usando o aparelho, né? Tem gente que fala, eu uso o aparelho 2 vezes na semana para não gastar tanta pilha. E aí a pilha ela vai sendo gasta de acordo com o passar dos dias, usando ou não o aparelho, tá? Então essa é uma dica boa, porque às vezes as pessoas pensam que vai economizar, né? E não economiza, tá? Então vamos deixa de usufruir. O lado liso, tá vendo? Esse lado liso, positivo, e o lado abaulado, ó. A diferença, né? Então, o lado liso vai ficar para cima. Vamos ver se dá para eu mostrar. Ó, lado liso, tá vendo? Aí eu fecho o compartimento de pilha, ó. Fechei, o aparelho já está funcionando. Então, a primeira coisa, eu tenho que olhar a pilha. Mas eu tenho uma pilha que está usada e eu não sei se ela está boa ou já está ruim. Então, eu tenho aqui o testador de pilha. Olha que maravilha. Porque a pessoa, às vezes, principalmente idoso, às vezes os filhos falam, minha mãe, eu não sei se ela usou muito o aparelho, não sei se essa pilha está gasta ou não. Então, esse testador, ele é ótimo. Ó, então, quando esse pretinho, tá vendo? Ó, subindo. Então, quando esses risquinhos estão lá em cima, é sinal que a pilha está excelente, né? Vamos supor, tá bem aqui, ó. Deu para ver, tá dando para ver. Sinal que ela está gasta. Então, isso daqui, ele é muito econômico, porque a gente nunca vai jogar a pilha fora se ela está de meia vida, né? Então, esse dispositivo aqui, ele é ótimo. Bom, aí depois... A doutora...
Mônica, a doutora Cíntia Silvério está falando aí que essa dica que você deu é ótima, porque às vezes o paciente acha que está economizando pilha e na verdade ele não está economizando pilha, ele tá deixando de usufruir o benefício do aparelho auditivo. É verdade. Né? A amplificação sonora. A pilha está sendo gasta do mesmo jeito. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Parece que tinha uma pergunta aqui, Ana. Deixa eu ver. Com que frequência se faz essa limpeza? Eu acho que é da Leia. Ah, é verdade. Dos moldes, né? Então. Do molde do tubo fino. Moldes, Ana, só um minutinho. Além dos moldes, gente, é importante a gente limpar o aparelho auditivo. Como? Pega uma flanelinha. Olha aqui, ó. A Stark coloca uma flanelinha dentro da caixinha. Então, toda vez que tirar da orelha, é bom a gente fazer isso, ó, limpar. Porque a nossa pele, ela tem um óleo, né? Tem um sebo, né? A gente vê que ela solta um olhinho. E aí, como o aparelho fica bem justinho aqui na orelha, pode ser que ele fica sujo, né? E também, nós temos poluição, né? Na rua, às vezes, quem trabalha na fazenda tem a poeira, né? Então, sempre está sujo. Então, não esquecer de limpar o aparelho também. Porque, às vezes, a gente limpa o molde e esquece de limpar o aparelho, né? Então, olha aqui, ó. Vamos pegar novamente a escovinha. E aqui, ó, principalmente nessa região aqui, ó, tá vendo? A gente tem que limpar porque aqui é o microfone do aparelho, né? Então, para ele ficar bom, para não ter nada de problema na entrada do som, é bom a gente passar uma escovinha aqui de vez em quando, tá bom? Isso. O Paulo Gastardelli, oficial, perguntou assim, Mônica, sim, se esses dispositivos, esse dispositivo encontra face na Audilex, e ele perguntou se pode usar água morna para limpar. Agora, para limpar qual parte? Para limpar os moldes, sim. O aparelho não pode pôr água, é paninho seco. Ou então... Água morna pode? Água morna pode no molde? No de silicone ou no de acrílico? Nos dois. Nos dois, não tem problema. Tá. Não pode passar. Aí, ele tá dizendo que é o molde mesmo. É, nos moldes, tá? Nos moldes, isso. Ou então na oliva, né? Essa oliva pode. Isso. Tá bom? Tá certo. Mônica, é recomendado fazer manutenção preventiva no aparelho auditivo? Como que funciona essa parte? Ah, gente, é muito importante. O aparelho, ele é uma máquina, né? Então, de vez em quando, precisa fazer a revisão, né? Precisa ver o que está acontecendo e a limpeza, tá? Então, é importante, pelo menos uma vez ao ano, fazer a limpeza do aparelho, né? Se o aparelho está vencendo a garantia, geralmente é enviado lá para Campinas, tá? Aqui na Audilex a gente faz isso. Se já tem mais de um ano, se já venceu a garantia, nós fazemos aqui na Audilex, né? Exatamente. É igual eu falo sempre, né, para os pacientes aqui quando a gente está com eles, que é diferente daquela garantia que a gente tem nos eletrodomésticos, como quando a gente compra, né? Esse a gente tem que utilizar a garantia, né? Então a gente sempre fala que 15 dias antes do vencimento da garantia, traz para poder a gente mandar para a fábrica para fazer revisão e limpeza antes da garantia, de finalizar a garantia. Porque aí retira toda a oxidação interna, tudo que está ali que pode, daqui a pouco tempo, pode ocasionar algum problema no aparelho auditivo, né, Mônica? Em relação à oxidação interna, doutora Mônica, o que a gente pode fazer para prevenir isso? Ai, que ótimo. Essa pergunta também é ótima. Nós temos aqui o desumidificador. Ele tem uma silica aqui dentro. E ele vai puxar essa silica. A gente tem que tirar, né, desse potinho. E vai colocar aqui dentro para puxar a umidade, né? Então, por exemplo,
aparelho auditivo à noite, geralmente o paciente não usa. Aí a gente coloca o aparelho aqui dentro e deixa ele ir tirando a umidade, tá? Então isso ajuda muito. E esse desumidificador a gente tem aqui também, tá? Outra coisa. Tem esse da Stark e tem o nosso, né? Da própria marca Audilex, né? Audilex também, né? A gente tem os dois. E outra coisa, gente, uma coisa muito importante em relação ao tubo. Nós temos aqui o protetor de cera. Deixa eu ver aqui. Esse aparelhinho, ele tem o protetor de cera. E tem um aparelho que tem esse... Verdade. Deixa eu pegar aqui. Você conseguiu. Ó, esse tubo fino, que na ponta tem o protetor de cera também. Tem um, gente, que tem um receptor, né, no canal. Então, o que que eu tenho que fazer? Ó, eu vou pegar aqui, tem essa haste aqui com protetor de cera, ó. O branquinho é o protetor. Então, nós temos que, de um lado, tirar aqui, ó. De um lado eu rodo, tiro, e do outro lado eu coloco o protetor de cera. Então, é bem prático, tá? Isso daqui também ajuda muito a conservar o aparelho. Tem gente que não sabe que precisa trocar esse protetor, tá? Aí chega aqui, às vezes, gente de longe, chega aqui e fala, meu aparelho estragou. A gente vai ver, está entupido de cera. O que que a gente faz? Em segundos, tira e coloca o protetor e fala, olha, seu aparelho está bom. E fala, nossa, era só isso, né? Então, por isso que nós resolvemos a fazer essa live, para tirar as dúvidas das pessoas que usam, né, o aparelho auditivo. Exatamente. E deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar mais um. Ah, e o molde, gente. Essa mangueirinha que vai no molde, ela resseca com suor, tá? Então, tem gente que põe a mangueirinha, com 2 meses a mangueirinha corta, ela racha. E aí o aparelho começa a apitar, né? O paciente fala, doutora, eu não estou ouvindo, o aparelho está apitando, o que está acontecendo? E vai ver, é a mangueirinha. Então, o próprio paciente ou a família do paciente pode trocar essa mangueirinha, tá? A gente tem para aprender, a gente ensina como troca, como coloca, como corta, né? A gente coloca a mangueirinha, corta, aí mede na orelha do paciente e corta. Então, isso daqui pode comprar 4 mangueirinhas, porque o paciente vai ficar, por exemplo, ele mora fora, ficar 6 meses, né? Se ele for ficar, se o aparelho não der nenhum problema, ele mesmo pode trocar a mangueirinha. Pode trocar. Né? Então, isso daqui também faz parte do nosso kit, tá? E uma vez nós demos até um curso para as fonos e a gente ofereceu esses kits para as fonos para oferecer para os pacientes. Porque às vezes a gente precisa de andar 100 km, 200 km por causa de uma mangueirinha. Para trocar uma mangueirinha. Uma mangueirinha ou um filtro, né, Mônica? Já teve paciente que já mandou o aparelho de longe, do Pará para cá, para a gente trocar um filtro. Olha, o aparelho não está funcionando, quando a gente chega aqui, o filtro entupido. É verdade. Ou seja, gastou um SEDEX de lá do Pará para cá por conta de um filtro que ele tendo em casa, ele poderia ter trocado ali rapidinho. Mônica, alguém perguntou aqui, deixa eu voltar aqui para eu ver, perguntou qual o valor da manutenção. Então, a manutenção aqui dentro da Audilex, sendo só revisão e limpeza, atualmente ela está no valor de R$110.
Atualmente, desde muitos anos aí, acho que já temos 3 anos que é R$ 110, 3 ou 4 anos que é R$ 110, tá? Agora, quando há necessidade de trocar alguma peça, né, fazer mais alguma outra troca ali dentro do aparelho auditivo, aí tem um orçamento diferenciado, porque aí é o valor da peça, aí é tudo de acordo com o que o técnico passa, ou, se não puder ser feito aqui a manutenção, né, a gente manda para Campinas, como você informou, né, doutora Mônica? Verdade. Não é isso? Doutora Mônica, agora voltando a falar um pouquinho sobre os moldes. De quanto em quanto tempo é necessário ser trocado um molde, tá? E de acordo com a faixa etária da pessoa, a gente tem diferença de tempo para trocar esse molde? Tem, Ana. Isso é uma pergunta muito interessante, né? E eu acho que as pessoas também têm dúvidas. Criança, com certeza. Geralmente a gente pede para trocar com 3 meses, 4 meses, no máximo 6 meses. Quando é criança de 2, 3 anos, é a cada 3 meses, tá? Aí quando é uma criança de 7, 8 anos, é a cada 4 meses, 6 meses, tá? E adolescente, a gente tem que avaliar. Tem adolescente que a gente tem que trocar a cada 6 meses, 8 meses. E adulto a cada ano. Tá? É importante, eu até vou pedir aqui para o nosso colega, o Antônio, para eu colocar o aparelho e mostrar para as pessoas como que a gente tem que colocar o aparelho e não machucar. Por quê? No início, principalmente a pessoa que é idosa, que é a primeira vez que usa o aparelho, vai às vezes ficar dolorido. Então, eu peço para passar um pouquinho de óleo mineral, ou então o óleo Johnson, no molde, para não machucar a orelha. Pelo menos assim nos primeiros dias, né? Uma semana. Então, eu vou pedir aqui o nosso voluntário, nosso colega, né, da área administrativa aqui da Audiolex. Deixa eu colocar a máscara, né? Que agora ele está aqui. E aí? Certo, né, amor? Mônica, oi. Só voltando, esse óleo que passa é o óleo mineral, não é isso? Óleo mineral ou então óleo Johnson, tá? Óleo Johnson, isso. Então, olha aqui, ó, o óleo mineral, geralmente a gente usa esse, tá? E aí eu vou passar, deixa eu só pegar o molde aqui. Primeiro, eu vou colocar a oliva, ó, estou colocando a oliva no tubo fino. Vou pegar o aparelhinho. Isso. Né? Então, agora o Antônio vai ser nosso usuário de aparelho auditivo. Tem paciente que usa esse aparelhinho, né? Com tubo fino e a oliva. E tem esse rabinho aqui. Aí sabe o que o paciente faz? Vai lá e corta. Ou até mesmo algumas fonos cortam. Gente, isso aqui é muito importante. Não deve ser cortado. Por quê? Isso daqui, ele vai segurar na orelha do paciente. Então, ele vai evitar que a oliva saia do conduto. Então, essa hastezinha aqui, ela tem uma função tremenda. É uma espora para não deixar o aparelho sair, tá? Então, não cortem esse rabinho deles, hein? Ó, vem cá, Antônio, senta aqui, por favor. Lado esquerdo. Ó, vira pra lá um pouquinho. Olha, gente, vou colocar o aparelhinho, ó. Sem Boa noite, Antônio. a boca, porque tem gente que vai colocar assim, ó. E o nosso conduto, ele tem um direcionamento para a boca. Se eu fizer isso, ó, e colocar, vai ser muito mais fácil. Tá vendo aqui, ó, essa hastezinha? Vamos chegar um pouquinho mais perto.
pegar o molde. Então, como que eu vou tirar o aparelho do ouvido? Ó, puxo, pronto. Já tirei. Agora eu vou colocar o molde. Vou pegar um aparelho maior, ó. Tá vendo? Por que que eu sei que esse molde é do lado esquerdo? Por causa da barriguinha. Eu falo que isso aqui é uma barriguinha. Ela tem que ser voltada aqui, ó. O aparelho, ele é abalado aqui, né? Então, a barriguinha encaixa o aparelho abalado. Porque às vezes tem gente que fala, ah, doutora, eu não vou tirar porque eu não sei de qual lado colocar. Então, é assim, ó. Barriguinha e abalado, ó. Tá? Vamos passar um pouquinho de óleo. Vou pegar o óleo aqui, ó. Gente, eu só molho o meu dedo, ó. Molhei o dedo, passa aqui, ó. Só isso, tá? Coloco aqui, ó. Chega um pouquinho pra lá, então, vou fazer um favor. Estão nas esquinas, eu faço pra ver. Ó, lembra que é sempre o lado da boca? Ok, dei uma torcidinha, pronto. O molde, aí, ó, está encaixado. Certo, gente? Ótimo, Antônio, muito obrigada. Obrigada, Antônio. Mônica, alguém perguntou aqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui. Cadê a pergunta, meu Deus? Não tô achando, peraí. O Paulo Gaspardelli perguntou assim, ó. Poderiam fazer uma live específica sobre aparelhos específicos para perda auditiva em um ouvido que ficou oscilando constantemente? Uai, poder... Desafio, doutora Mônica. A gente tem outros aí para me ajudar, né? Eu não escutei o começo. Deixa eu tirar agora. Agora o Antônio saiu, vou jogar fora. A gente pode fazer, temos otorrinos aí nos assistindo e vão nos ajudar. É verdade. Né? Com certeza, é verdade. A Leia colocou assim também, ó. Eu também gostaria de sugerir uma live sobre ruídos no ouvido, se necessariamente precisa de usar aparelhos. É o tal famoso zumbido, né, doutora Mônica? Zumbido. Nós já fizemos duas lives, podemos fazer mais sobre o zumbido. É verdade. Porque o zumbido aí é desafiante mesmo. É verdade. O zumbido é um tema que não acaba mais, né? Ele tem assunto... A causa, né? Geralmente a gente tem vários fatores que levam ao zumbido, né? Problemas hormonais, né? Problemas de diabetes, pressão arterial, problemas emocionais, perda auditiva. Então é uma variedade, são mais de 200 fatores. Então, ou seja, né? Aí a Helena colocou assim, em uma live sobre possíveis casos de depressão associada a perdas auditivas. Esse é um assunto que a gente fala constantemente, né, Mônica? Que o idoso se isola. Então, nós vamos fazer, gente, eu acredito que lá depois do dia 18, é uma live sobre presbiacusia. A presbiacusia e a depressão em idoso. A gente vai falar já. Isso. A Madaliz Oliveira, ela pergunta assim, Ana, o aparelho é moldado em cada paciente ou existe vários moldes de diversos tamanhos? A gente tira, o molde é personalizado. E a oliva, quando a gente usa, a oliva, ela também é personalizada porque ela tem um número e esse tubo fino também tem um número. Tem um número, por exemplo, número 1, número 2, número 3. Então, a gente tem que fazer uma medição da orelha para ver qual é o tamanho do tubo. E tem que ver o conduto para ver qual é a espessura, né? Da oliva. E ainda tem um fator da perda auditiva, que vai definir se a oliva é fechada, se é aberta. Né, doutora Mônica? Todo esse
Acredito que essa semana a gente vai lançar aí no Instagram da gente uma enquete sobre os possíveis temas aí das próximas semanas, tá? A gente já vem conversando com alguns otorrinos para darem prosseguimento nas nossas lives, né? E de vez em quando a gente vai aparecer aqui. A nossa equipe trabalhando junto, né? Intercalando com os profissionais da área, né? Os otorrinos, os fonoaudiólogos, que têm nos prestigiado com a presença deles. Tanto durante as nossas lives, né, doutora Mônica, quanto assistindo as lives que nós estamos fazendo. Ou entre a gente, ou com outros profissionais da área. Não é isso? É verdade. Eu gostaria de agradecer. Essa integração, ela é muito importante, porque às vezes nós somos, enquanto cidadãos, somos carentes, né, em relação a algum assunto. Então, o que a gente pensou de fazer essas lives, né, essa série de lives, justamente para isso, para ajudar a população nesse tempo de pandemia, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar a população? E esse foi um recurso que a gente, né, achou que seria bem viável e está dando certo, né, Ana? O pessoal tem gostado. Exatamente. Com certeza, graças a Deus. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Pela participação de vocês. Respondam a nossa enquete lá no Instagram da Audilex, tá? Que nós vamos fazer a enquete sobre os temas, né? Os possíveis temas aí, 2 ou 3, eu não sei exatamente o que a doutora Mônica está selecionando aí, porque é uma das idealizadoras da live, tá, gente? Das nossas lives. Ela com o nosso consultor de marketing, o Ademilson. Eu tenho muito a agradecer a nossa equipe que abraçou imensamente esse projeto da gente e que tem dado certo, tem dado bons frutos, né? Primeiro no quesito levar o conhecimento, né? Nesse momento onde está havendo isolamento social, onde a gente não está podendo ficar perto fisicamente, mas hoje a gente tem a tecnologia em nosso benefício, onde a gente pode ficar perto virtualmente. Então, está sendo bom, está dando bons frutos, e isso só acontece porque os nossos pacientes acreditam no nosso compromisso com o serviço que nós prestamos, né? Com o produto que nós vendemos, com o serviço que nós prestamos, com a qualidade do nosso serviço. Então, primeiramente, a gente agradece a Deus, né? Que nos dá a saúde, a sabedoria para estarmos aqui, né? Fazendo o que nós podemos fazer e o melhor que nós podemos fazer. Então, gente, muito obrigada, boa noite para vocês e até semana que vem, né? Eu não vou estar aqui pessoalmente vos falando, mas pode ter certeza que eu vou estar lá, ó. Acompanhando, né, Ana? Eu quero agradecer, né, aos amigos, fonoaudiólogos, aos pacientes, aos colegas, às doutoras, né, médicas, otorrinolaringologistas. Então,